Seja bem-vindo ao canal Edmilson Santos, mais uma vez trazendo um podcast para edificar a sua vida, a sua fé, satisfação poder falar mais uma vez com vocês através dessa palavra de hoje. Quero desde já agradecer você que já é inscrito, você que está sempre deixando o seu like para valorizar o nosso conteúdo, que Deus te abençoe. E sempre como faço aqui no início das nossas mensagens, de cada conteúdo dos meus vídeos ou podcast, é pedir para você dar aquele like nesse conteúdo, porque nos ajuda que mais pessoas sejam alcançadas através deste trabalho. Eu quero também agradecer aqueles que sempre oram por mim, Quero expressar aqui a minha gratidão, que Deus te abençoe e te recompense. Eu sempre falo que oração é um gesto de amor. Meus queridos amigos ouvintes, estou gravando aqui na minha casa, pode ser que tenha algum barulho externo, o horário já avança, mas eu não poderia deixar de trazer uma palavra para edificar a sua fé, para edificar a sua vida. E hoje eu quero falar sobre os 7 conselhos da sabedoria, ou 7 pilares da sabedoria, que todo homem, toda mulher de Deus deve ter na sua vida. Eu quero usar como texto base hoje o capítulo 8 de Provérbios. Estou lendo aqui na versão NVI. E o texto vai trazer o seguinte para nós: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, porta adentro, ela clama em alta voz. A você, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes adquiram, a prudência, e vocês tolos tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Amém? Então, estou lendo aqui na versão NVI, e o livro de Provérbios é um dos livros que eu me dediquei ao longo desses últimos anos em fazer estudos, anotações e meditei em diversos textos a respeito de Provérbios. E é um livro maravilhoso que te traz lições grandiosas para você aplicar no seu dia a dia. E uma das coisas que me chamou a atenção em Provérbios é os pilares, como eles são importantes, os pilares da sabedoria. Até então, quando eu lia o livro de Provérbios, eu não percebia, porque você vai formando o entendimento, você vai, a cada leitura, a cada mensagem que você ministra, o Espírito de Deus vai trazendo a sua memória e você vai montando esse quebra-cabeça e vai entendendo a mensagem de forma mais clara. Se você perceber, a sabedoria, ela fala em Provérbios que quando Deus criava as coisas, ela estava presente. Se intitula a aluna de Deus. E na realidade a sabedoria foi a primeira aluna de Deus na criação, Na criação dos céus e da terra, a sabedoria estava presente, auxiliando o Criador de todas as coisas. E Deus criou a sabedoria justamente para participar do momento mais importante, que é o momento da criação,
quando em Gênesis, no versículo 1 vai dizer, no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. E aí o texto vai trazendo cada passo da criação, do que Deus vai fazendo. E a sabedoria estava ali, participando, se envolvendo com o seu Criador. E Deus criou a sabedoria também com esses pilares, porque eles ajudam a nortear tudo que Deus vai fazer. Deus, Ele é um Deus criador, poderoso, mas Ele também faz questão de convidar aquilo que Ele criou para participar da criação. Talvez pode ser redundante o que eu estou dizendo, mas a sabedoria, ela foi criada com esse fim, de participar de todas as coisas que Deus fez. E ela participa também diretamente da vida do homem. É por meio dela que reis governam, autoridades, e é por meio dela que Deus age através daquilo que Ele faz, que Ele cria. E a sabedoria, nesses pilares, ela se estabelece, ela se manifesta. Então, a primeira chave, o primeiro pilar da sabedoria é o temor a Deus. A própria palavra vai dizer que o temor a Deus é o princípio, é o começo, é o início da sabedoria. Quando você teme a Deus, você dá o primeiro passo para se tornar uma pessoa sábia. O segundo é o conhecimento, outro pilar muito importante, porque a própria palavra vai dizer que por falta de conhecimento o povo pereceu. Ou seja, as pessoas são destruídas por causa da ignorância. Muitas pessoas não conseguem desenvolver, não conseguem prosperar, não conseguem ser um homem melhor espiritualmente, financeiramente, no relacionamento, por causa da ignorância. A ignorância tem destruído mais do que qualquer doença. E o que mais me impressiona é que muitas pessoas, elas ainda insistem em continuar na ignorância. E isso é preocupante. Porque uma das coisas que a sabedoria faz é te levar para o caminho do conhecimento. Tem muitas pessoas que se assustam, principalmente no meio cristão, quando vê um homem fluindo bem, articulando suas palavras de forma pensada, inteligente. Muitas vezes essas pessoas vistam como orgulhosas. Isso acontece com o ignorante. O ignorante, muitas das vezes, ele resiste com aquela pessoa que tem um conhecimento, que manifesta um conhecimento. Outras não. Outras aproveitam para aprender. E a própria palavra diz que a ignorância destrói, mas o conhecimento liberta. Qual o conhecimento? O conhecimento da palavra, porque a própria Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você vai
estudando a palavra, você vai lendo, meditando e você vai aprendendo. Você vai percebendo que o temor a Deus é o princípio da sabedoria e que o conhecimento, ou seja, quando você procura conhecer mais a respeito desse Deus, você vai desenvolver uma outra habilidade, um outro pilar da sabedoria vai fazer parte da sua vida, que é o do entendimento. O entendimento só vai chegar depois que você conhecer a respeito da palavra. Não chega ao entendimento onde não existe conhecimento. Então, para você entender o agir de Deus, o que Deus está fazendo, você precisa buscar conhecimento. Então, eu comecei falando sobre o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus. Falei também da importância do conhecimento. E nesse ponto eu estou falando que o conhecimento vai trazer entendimento. E é o entendimento que vai trazer mais um pilar na sua vida, quando você continua nesse processo, que é o discernimento. Quando você tem o entendimento, você consegue discernir entre o certo e o errado. E isso te evita passar ou estar em lugares que não convém. Mas não terminou por aí, Edmilson. Você falou sobre o temor a Deus, você falou sobre conhecimento, que nós devemos buscá-lo, e que quando nós temos um certo conhecimento, nós começamos a entender melhor o trabalhar de Deus na nossa vida, que é justamente fruto de um pilar chamado entendimento, e que esse entendimento nos deu discernimento do que é certo e do que é errado. E aí nós decidimos o caminho que nós vamos trilhar. Então, quando você chega nesse nível, existe um outro pilar que vai ajudar você a percorrer pelo caminho da sabedoria, que chama prudência. A prudência é você medir o impacto das suas decisões ou das suas escolhas. E se você imaginar que muitas pessoas erram nessa área por tomar decisões sem medir as consequências dessas decisões. Quantas pessoas destroem casamentos, negócios, por não ser prudente? Quantas pessoas falham na hora de ajudar alguém, na hora de colocar o recurso no lugar certo por falta de prudência? Quantas pessoas se encontram em dificuldade porque não foram prudentes com a sua própria vida? Então eu estou falando para você que os pilares da sabedoria são importantes para você exercer governo na sua vida e governo na terra. Então mencionei aqui sobre o temor a Deus, que é o começo, é o ponto de partida. Falei do conhecimento que você precisa para desenvolver como pessoa, como ser humano, sendo um pai melhor, um servo de Deus melhor. Ou seja, uma pessoa que de fato se porte como justo, diante de Deus. É aquele que desenvolve os frutos do Espírito. Então, o conhecimento vai te dar informações importantes
que vai trazer o entendimento. É daí que você vai começar a entender a forma que Deus trabalha na sua vida e na vida das pessoas que estão em sua volta. Depois, você atinge um outro nível, que é o nível de discernimento, de discernir o que é certo, o que é errado. E depois vem a prudência, que você começa a medir o impacto das suas escolhas, das suas decisões. Terminou por aí? Até agora eu falei 5, eu mencionei 7 pilares, ou 7 chaves da sabedoria. E o sexto, eu digo que é o bom senso, ou o equilíbrio, que é uma das coisas que falta para muitas pessoas. Pessoas desequilibradas que não conseguem controlar suas emoções, que não se governam, colocam muita coisa a perder. E depois eu vou dar alguma, no final, quando eu falar dos 7 pilares, das 7 chaves da sabedoria, eu vou te mostrar aonde você pode aplicá-las para ter o melhor resultado. Então, o bom senso é o equilíbrio. O equilíbrio, ele faz com que você faça as coisas com controle emocional. E a palavra nos ensina muito isso. A pessoa que se governa, que não é dominado pelos seus impulsos, a pessoa que sabe agir na hora certa, falar na hora certa, isso é algo que o bom senso te ensina. E tudo isso você aprende através da palavra de Deus. E o 7º conselho, o 7º pilar da sabedoria, eu chamo de disciplina. Sim, a disciplina de sempre executar aquilo que você quer aprender, para que você desenvolva excelência naquilo que você faz. E a excelência só vai vir com a disciplina de buscar aprender a palavra de Deus a cada dia, a disciplina de ler bons livros e principalmente a disciplina de fazer a leitura bíblica. Aí está as 7 chaves de governo. E uma das coisas que você vai aprender é que essas 7 chaves você pode usar ela em todas as áreas da sua vida. Elas são fontes inesgotáveis de conhecimento e quanto mais você se dedica a elas, mais você aprende e elas não se esgotam. Quanto mais você teme a Deus, mais você percebe que você precisa temê-lo. E temer a Deus, eu sempre falo, vou até trazer uma mensagem sobre o temor a Deus. O temor a Deus não é ter medo de Deus, mas é honrá-lo, adorá-lo e dar a Ele o tratamento como tal. Deus deve ser honrado como Deus. E quando você faz isso, você entende que o temor a Deus é algo ligado com amor, porque aquilo que você faz com excelência é porque de fato você ama. Temer a Deus, você só vai conseguir exercê-lo com sabedoria quando você amá-lo. Porque eu também entendo que Deus não me quer por obrigação, Ele me quer por amor. Porque foi isso que o Senhor fez por mim na cruz, né? E eu tenho que amá-lo, eu tenho que adorá-lo, eu tenho que reconhecê-lo como o Senhor da minha vida.
Os 7 pilares da sabedoria, em algum momento você vai aplicar um deles em alguma área da sua vida, e todas as vezes que você faz uma aplicação, ele vai te trazer benefícios. E eu quero te dar mais uma dica importante: como blindar o seu relacionamento dentro desses pilares que a sabedoria te oferece. É importante, né? Porque imaginando que talvez você esteja passando uma crise conjugal, uma crise no seu relacionamento. Existem 3 pilares que, quando você aplica eles no seu relacionamento, ele blinda o seu relacionamento contra qualquer mal. Eu posso incluir aí, por exemplo, o temor a Deus, que é o principal deles. O temor a Deus vai te impedir você de andar por caminhos errados, de fazer aquilo que desagrada ao Senhor, né? E outro ponto importante é que o temor a Deus, ele vai te livrar de andar por lugares que aos seus olhos parece até interessante, mas que no final vai lhe trazer mal. Às vezes você pode estar num ambiente que lhe parece agradável. É como você comer algo que é doce no começo, mas que é amargo no seu fim. Então, o temor a Deus, ele vai dar a sensibilidade de você não ficar em ambientes onde a presença de Deus não se faz presente. Isso é uma coisa que quem teme a Deus tem esse entendimento. E principalmente para te livrar de se envolver em relacionamento extraconjugal. Ou seja, o temor a Deus te livra de um adultério. O temor a Deus te livra de você roubar, fazer o que é mal, ser desonesto. O temor a Deus vai te ajudar a se manter no caminho da retidão. Outro ponto importante, além do temor a Deus, é um dos pilares, e eu digo que é o principal, né? É que o conhecimento vai te ajudar a manter os seus olhos abertos. O conhecimento vai preparar o seu coração para você andar alinhado com a palavra de Deus. Buscar conhecimento é algo contínuo que você precisa fazer ao longo de sua vida. Outro ponto importante que vai te ajudar muito no seu relacionamento é a prudência. A prudência de se evitar o caminho errado, de medir o impacto das suas escolhas antes de fazer ou de tomar uma atitude. Antes de fazer algo, tomar uma atitude. Então a prudência, ela vai te ajudar. O que eu estou dizendo para você é que os 7 pilares da sabedoria vai te ajudar a trilhar por esta terra, de conduzir a sua vida
de maneira que ela agrade ao Senhor. E esse é o maior desafio. É conduzir a nossa vida de maneira que ela agrade ao Senhor. Eu vou trazer alguns estudos, eu tenho falado em alguns podcasts sobre sabedoria, mas eu quero dar continuidade, quero falar em outros podcasts, porque eu acredito que o conhecimento, compartilhar essas informações, principalmente com aqueles que entendem o valor e a riqueza da sabedoria, vai ser de muito proveito. Então, como eu mencionei aqui hoje, a importância do temor a Deus, primeiro pilar, é o princípio da sabedoria, do conhecimento, estar sempre estudando, procurando aprender, para se libertar da ignorância, né? O entendimento, que é uma coisa que vem depois que você aprende algo, e você começa a entender a respeito daquilo que Deus está fazendo através da sua vida. É nessas horas em que você começa a se conhecer e para de culpar a Deus pelas coisas, porque aí você entende que o maior responsável pelo seu sofrimento é você mesmo. E tudo foi por causa das escolhas erradas que você tomou lá atrás. O entendimento ele vai te mostrar isso. E principalmente, ele vai te mostrar a importância de você buscar a Deus continuamente. Você vai entendendo o valor da palavra na sua vida. E em seguida, você percebe o discernimento, discernir o que é certo, discernir as coisas que agradam a Deus e aquelas que desagradam. A importância de ser prudente, de não fazer coisas das quais você vai se arrepender depois. Ter o bom senso, o equilíbrio, de não ser governado pelas emoções, principalmente nas horas difíceis que você precisa tomar decisões, ou não tomá-las. E a disciplina, que é algo que falta muito nos nossos dias, né? São poucas pessoas que são disciplinadas em aplicar isso, em fazer o que a palavra de Deus ensina. E eu queria trazer primeiro essas informações preciosas nesse primeiro podcast. E no próximo podcast nós vamos falar com mais detalhes. Sabedoria, é muito bom poder compartilhar sobre sabedoria. Eu aprendi muito sobre sabedoria através das minhas dificuldades, das minhas dores, dos meus desafios, né? Aqueles que eu superei, aqueles que eu ainda estou em processo de superá-los, os aprendizados. Tudo na nossa vida é importante. Deus acontece na sua vida para te ensinar, para moldar você, para melhorar você. E a sabedoria ela está clamando. Mas a sabedoria nunca clama sozinha. Todas as vezes que ela clama, que ela ergue a sua voz, todos esses atributos se manifestam. O discernimento se manifesta com a sabedoria, o conhecimento, o bom senso, principalmente para os inexperientes, para aquelas pessoas que ainda não aprenderam nada da vida e que precisam buscar na palavra de Deus conhecimento, aprender com as experiências de outros homens. E Salomão foi um homem que
governou porque ele entendeu as 7 chaves da sabedoria, ou os 7 pilares da sabedoria. E quando você aplica, você exerce o governo. Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração. No próximo podcast nós vamos falar um pouco mais sobre esses pilares, trazer mais detalhes, informações preciosas. Se você foi edificado através desse primeiro podcast, que você possa deixar o seu like, compartilhar. Tenho certeza que essa mensagem, essas dicas podem ajudar as pessoas que você conhece. Que você também possa se inscrever se ainda não é inscrito. Forte abraço, que Deus te abençoe.